Oi, gente, tudo bem? Então vamos falar desde o início como foi esse meu planejamento para ir para a Austrália. Eu já pretendia ir para a Austrália em 2020, eu já tinha minha mala pronta, eu já tinha meu visto aprovado e acabei não indo por conta da pandemia. Eu renovei algumas vezes, naquela época a gente estava fazendo remarcações, né, até de repente as fronteiras abrirem de novo, o que acabou demorando um pouco e por eu ter conseguido propostas de emprego aqui na época, eu acabei desistindo e pedi o reembolso, né, que não foi nem integral naquela época por conta da proteção que as empresas acabaram tendo por conta da Covid. Agora, novamente, eu estou com esse planejamento. Eu decidi isso de novembro a dezembro de 2025. Eu já tinha, sempre juntei, né, um pouco de dinheiro, então eu já tinha esse valor, vendi meu carro para ajudar a pagar, né? Que a gente sabe que não é muito barato, o intercâmbio não é barato, a comprovação financeira não é barato, você se planejar, então foi um pouco de sacrifício para conseguir realizar esse sonho novamente. Então eu vou fazer 30 anos esse ano, faço agora em maio de 2026 e vou para a Austrália em junho. Então, praticamente é quase um presente de aniversário. Eu fechei o pacote, né, com a mesma agência que eu já tinha fechado da outra vez. Como deu tudo certo da outra vez, foi muito mais simples, porque o Brasil ele era considerado nível 1, então ele tinha risco baixo de imigração, de estudantes que vão para ficar no país. Agora ele já é nível 2. Isso não mudou tanta coisa, mas o suficiente para dificultar algumas coisas, como por exemplo, a carta que a gente fazia antigamente, na época que eu apliquei para o meu visto em 2020, ela era muito mais, não básica, mas as informações, para mim também foi um pouco mais fácil naquela época, porque eu tinha acabado de me formar. Então eu não tinha tanto vínculo empregatício aqui na região, aqui na minha cidade. Eu não tinha bens, né? Não tinha carro, não tinha nada. Então foi muito mais fácil de dizer que eu tinha acabado a minha graduação e eu queria melhorar o meu inglês para estudo futuro, para ter mais conhecimento internacional na área. Então foi mais fácil. E eu tinha já emprego na época, e esses empregos me fizeram a carta, né, de job offer. Então foi um pouco mais fácil para explicar a razão de eu querer ir para a Austrália estudar o inglês. Dessa vez, o que eu achei mais difícil, eu achei um pouco mais complicado a questão de dizer o porquê que agora eu quero fazer isso, porque eu tenho um emprego bom, eu tenho uma carreira, eu tinha um carro, né? Não, não foi citado sobre isso, mas assim, eu já tenho anos de formada e porque agora, nesse momento, eu quero fazer isso. E fora que eu tive que passar todo o meu background profissional. E isso foi um pouco difícil para mim, porque muitos lugares que eu já passei, né? Eu sou veterinária, então a gente trabalha de plantão, trabalha cobrindo outras pessoas, a gente geralmente trabalha em dois, três lugares ao mesmo tempo quando faz plantão. Então foi um pouco longo essa parte, eu tive que pensar nas datas certinho, porque você preenche data no formulário 157, que é um dos que você tem que preencher, depois você preenche data na carta, depois você tem que ter essas comprovações, tem que bater todas as datas, então isso me deixou um pouco louca na época que eu estava fazendo. Eu acho que todo mundo que faz, né, a carta de apresentação, né, fica um pouquinho doido, porque é muita informação que você tem que preencher, muita lacuna, tem que ser coerente. Então, a minha carta voltou da agência umas duas vezes, três vezes, até que foi. Então, eu não gosto de mentir. Então, tem gente que às vezes consegue colocar uma coisinha ou outra. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, muita. Eu não consigo colocar nada que eu não possa provar ou que eu não possa mostrar que é verdade. Então, isso talvez me dificultou um pouco, até porque eu não queria fugir muito da minha realidade, do que é realmente para minha área. E no momento que eu estou, o inglês não iria fazer muita diferença, a não ser para estudo. Então, eu tive que ir por essa área para explicar, né? Que é realmente o mais importante para mim.
a questão do estudo, atualizações. Então, para trabalhar onde eu trabalho, ele não teria tanta relevância. Mas para a área do estudo, um mestrado, um pós-doc, um doutorado, isso já seria bem mais relevante, tá? Então, eu fui por essa área mais da parte mesmo das atualizações, informações, estágios profissionais, que isso realmente um mês faz muita falta. E eu já tive a oportunidade de fazer estágio fora e acabei não indo porque eu não tinha o inglês qualificado para isso. Outra parte também que eu achei um pouco mais, não chata, mas essa um pouco mais assustadora, foi a comprovação, porque ela aumentou. Em 2020, se eu não me engano, era 1.500, 1.400 dólares por mês no país, e hoje está quase 2.500 por mês, então isso assusta muito. Naquela época eu cheguei a pegar os documentos, né, que eu tenho tudo ainda, e foi muito diferente os valores. Eu acho que eu paguei na época menos de 30 mil no meu intercâmbio, e eu fiz o mesmo intercâmbio dessa vez, e foi a mais. Não absurdamente, não foi o dobro, mas foi a mais. Então é isso, minha primeira etapa foi fechar com a agência. Como eu, na verdade, eu ia em setembro, mas eu quis antecipar, porque, bom, teve muitos motivos pelos quais eu quis antecipar, mas então eu tive que correr com visto. Meu visto eu estava planejando dar entrada em maio, final de maio, início de junho, então eu tive que fazer tudo correndo. Mas foi bom para mim também, porque eu tenho uma viagem planejada antes de ir para a Austrália. Então eu acho que isso ia me deixar louca, eu não ia conseguir aproveitar a minha viagem. Agora, com o visto aprovado, eu consigo aproveitar minha viagem, porque eu sabia que eu só vou voltar da minha viagem e ir para a Austrália fazer meu intercâmbio. Então eu acho que eu fiz certo. Eu acho que tem coisas que acontecem do jeito que tem que acontecer. Falando sobre profissão, você ficou com medo? É, como que foi essa decisão? Seu emprego? Sim, muito medo. Eu acho que o que mais me encorajou foi, eu vou fazer 30 anos, e agora eu não. E eu já tentei isso antes. Então, não fui, acabei desistindo por conta do emprego. Então, seria mais uma vez eu iria desistir por conta do emprego. Só que, é, só que o que acabou pesando realmente foi isso. Eu vou fazer 30 anos, não, tem que ser agora. Porque depois tudo acaba dificultando mais, né? Principalmente na Austrália, porque assim, geralmente você vai já ter uma idade com uma carreira muito bem estruturada, e nessa idade, depois dos 30, a gente começa já a querer ter o nosso apartamento, o nosso canto, e aí eu acho que eu não teria essa coragem de ir. Então, por isso que teve que ser agora, porque depois eu acho que eu já não iria mais. Até porque tem questão da minha mãe, do meu cachorro. Então, foi uma decisão um pouco difícil, mas eu tô muito confiante. E o visto foi aprovado, meu visto foi aprovado super rápido, acho que até mais rápido do que da outra vez que eu apliquei. Isso me surpreendeu muito até. E eu fiquei até feliz que eu fechei com a mesma agência. Eu achei o atendimento da primeira vez muito melhor, mas eu tinha uma base da agência aqui na minha cidade, hoje não, ele não tem na minha cidade. Então foi tudo mais em WhatsApp, né? E eu não gosto muito de resolver essas coisas de internet, WhatsApp. Então eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu acho também porque dessa vez eu tô muito mais nervosa e ansiosa do que eu estava antigamente. Então acho que tudo isso pesou. E uma demora de uma resposta. é, E talvez não precisava. Eu talvez não precisava ter ficado ansiosa desse jeito. Mas esse ano, antes de ir pra Austrália, eu vou visitar uma amiga na Europa. Então talvez vocês vão ver conteúdos aqui sobre Portugal e